Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que for assistir qualquer hora do dia, da tarde, da noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Albuquerque, sou terapeuta radiônica e hoje a gente vai falar um pouco sobre as apostilas e sobre o que estão falando aí, sobre o que vai acontecer agora com o Vaticano, com o Papa, né? Com o Papa Leão XIV. Então, vamos falar sobre isso. Primeiro, agora eu vou falando das apostilas e depois falo sobre umas coisinhas que pode acontecer no Vaticano. Então, vamos lá, gente. Tem muita gente comprando as apostilas dos 130 gráficos. As pessoas acham que é um curso. Tem gente perguntando sobre o curso. Não é curso, gente. É as apostilas, que é o manual. Aqui tem 130 gráficos e tem o significado dos gráficos e para que eles servem, nome dos gráficos e tudo mais. Então, tudo que você for fazer, você vem primeiro para cá. Você está precisando de um gráfico, 2 gráficos, 3, depende do problema. Para a saúde, você vem aqui. Aqui tem vários gráficos para a saúde, para auxiliar na saúde. Então, você vem para cá e vai procurar aqui qual gráfico você vai se identificar, se conectar com o gráfico melhor para você fazer o seu tratamento. Eu falo tratamento, gente, porque esse negócio de cura ou auxiliar é uma coisa duvidosa. Quando a gente fala auxiliar, a gente duvida. A gente está duvidando da frequência dos gráficos, ou seja, lá de que for. Quando a gente fala cura, também. Quando a gente fala o tratamento, você está ali com certeza de que está fazendo um tratamento. Então, eu gosto de falar tratamento. Eu vou fazer um tratamento para mim. Aí eu quero montar 3 gráficos ou 4. Ou então, eu não sei ainda qual é os gráficos e eu venho aqui na apostila, no manual, e vou ver para que é que os gráficos servem. Aquele que eu me identificar mais é o que eu vou montar para mim. Aqui tem vários gráficos para essa situação de saúde. Agora quero para o espiritual. Venham também aqui no manual e venham aqui ler todos os gráficos que tem para fazer para a parte espiritual. Aí eu vou escolher, são vários, vou escolher aqui o que vai servir, o que eu me identificar mais, tanto para me fazer para mim como para outra pessoa, para fazer aquele tratamento.
é para vendas de um imóvel, de um carro, é para compra. Tudo isso tem aqui dizendo para que o gráfico serve. Então, gente, não é um curso, não é um curso, é uma apostila que você vai abrir e aqui vai ter o significado e para que serve os gráficos. Depois de você ter olhado aqui, se identificado com os gráficos que você quer, seja lá quantos for, aí você vem, identificou aqui, pode até anotar separado no papelzinho, pode ser o alta vitalidade para quem está, né, fraquinho, está esmorecido, pode ser o LX da vida, da longa vida, pode ser o turbilhão é muito bom para a saúde também. Aí você pode vir aqui, já anotou no papelzinho os 3 gráficos, ou 4, ou seja lá quantos for, anotou no papelzinho o nome, já tirou daqui, agora vai para cá, para essa apostila, de 130 gráficos. Aqui você vai de um por um, olhando onde é que se encontra o gráfico que você escolheu aqui no manual. Aí você vai escolher. Vamos que você escolha aí para o seu problema, o Justiça Divina. Esse aqui você escolheu, você não vai trabalhar com ele, você vai levar ele numa papelaria, numa gráfica e vai mandar tirar uma xerox para você trabalhar. E esse aqui você vai guardar. Quando você precisar dele novamente, aí você vai, leva ele novamente em uma gráfica e manda tirar outra xerox para mandar para trabalhar novamente, e assim por diante. São todos eles. Por que que eu não emplastifiquei esses gráficos? Porque emplastificado não. Por que que eu não mandei encadernar, que nem esse? Porque ia ficar ruim para tirar as xerox. A gente testou e saía sempre com defeito, com marcas. Então, eu resolvi que ela solta, a apostila solta, é melhor, com certeza, para tirar as xerox. Então, gente, aqui não é um curso. Simplesmente um manual, você vem aqui e você vê qual é o gráfico que você precisa. E você vai nessa apostila grande e vai, separa os gráficos que você quer e leva na gráfica e manda tirar a xerox. E vai trabalhar, fazer o trabalho que você quer, seja lá ele qual for. Mas, gente, não é custo. Eu não ministro curso. Eu estou ensinando pessoas a trabalhar com os gráficos, a trabalhar com a radiônica, porque tem muita gente que não consegue por conta das dificuldades que tem, como é de manusear um pêndulo, qualquer uma outra ferramenta, como aquelas varetinhas, da Load, não sei o que mais, Auremita. Tem gente que não vai saber, gente, olha,
A radiestesia não é para todo mundo. A radiônica, sim, é para todo mundo. Os gráficos, sim, é para todo mundo. Porque, olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não separei ele aqui antes, por isso eu vou dar só um exemplo aqui com o outro gráfico. Vou aqui colocar o Justiça Divina, mas não foi esse o gráfico, foi outro. Quando eu conheci a radiônica, eu não sabia que existia gráficos, eu não sabia que existia essa geometria sagrada. E eu estava passando por um problema muito doloroso, que foi o meu filho caçulo, que perdeu tudo. Ele é um empresário, só que na época ele perdeu tudo, ele ficou sem nada, sem uma moto para andar, nada, nada. Então isso foi muito doloroso. E a gente saía procurando quem podia ajudar e nada, e só pelejando e nada, não dava. Quando foi um dia, eu disse para ele que não ia mais atrás de nada, ele tivesse paciência, que quem ia ajudar ele era eu. Eu ia procurar um jeito de ajudar. E nessa época também eu estava num relacionamento, para mim era um relacionamento abusivo, de mentira, muita traição, mas eu não tinha coragem de sair, né? Porque eu não conseguia dizer não. Só que esses dois problemas eu estava sem saber o que fazer. Um dia eu procurando, né? Eu fiquei, né? Pedindo, né? Naquela época eu pedi a Deus. Hoje não. Eu sei que Deus está dentro da gente. E eu pedia para que Ele me desse uma luz, né? Para que eu pudesse ajudar meu filho a sair daquela situação. E foi aí dias, quando eu assistindo, né? Eu assistia muita live, apareceu o gráfico desembaraçador material para mim. E aquela pessoa explicando para que era que aquele gráfico servia, mas não ensinou como montar, né? Apenas falou para que era que o gráfico servia. E ali no momento, ela mostrando, né, aquele gráfico, eu fiquei bem curiosa, não sei, nem não lembro o que foi que passou pela minha cabeça naquele momento. Eu sei que eu tirei o print, ela mostrando, a pessoa mostrando o gráfico, eu tirei o print desse gráfico e mandei imprimir. O desembaraçador material. E eu mandei imprimir esse gráfico, e ele não saiu com perfeição, porque eu tirei um print ali no momento que ela estava mostrando. Mas eu tirei e mandei imprimir, e fui montar ele. E eu montei ele primeiro para mim, e era o desembaraçador material. Não era o desembaraçador de relacionamento, pois tem ele também. E montei. E coloquei ele lá no meu quarto, num lugar bem, né, onde eu não mexia, né? E lá eu esqueci do gráfico.
Esqueci do gráfico nem para limpar, né? Passar um paninho, eu não limpava e eu não sabia como montar. Mas como eu já falei, eu trazia isso dentro de mim, trago isso dentro de mim. Eu fui escrever o meu nome, né? Data de nascimento, endereço. Aí, endereço não, coloquei só meu nome e data de nascimento. E pedi para que aquela situação que estava acontecendo comigo ser desfeita, desembaraçar aquilo tudo que eu já não aguentava mais. Então, coloquei o gráfico lá e deixei. Esqueci. Muito tempo depois, uns 2 ou 3 meses, eu fazendo uma faxina, encontrei o gráfico que eu tinha colocado em cima do guarda-roupa. Eu não lembrava mais. E quando eu encontrei o gráfico e olhei lá, eu disse: ah, isso aqui serviu, porque, gente, eu já não estava querendo mais ver a pessoa, eu não aceitava mais nem ouvir a voz pelo áudio. Eu não queria mais saber desta criatura. Eu não lembro se 2 meses ou foi 3, mas foi por aí, de 2 a 3 meses. Coisa que já vinha há 2 anos eu sofrendo, mas não tinha coragem de dizer não. E naquele momento eu já dizia não e não aceitei mais, nunca mais. Para mim, é uma pessoa normal como outra qualquer. E quando eu vi isso, eu digo, esse gráfico aqui vai ajudar meu filho. E aí foi onde a radiônica se apresentou para mim, com o gráfico desembaraçador. E comecei. Só que quando eu resolvi o problema que eu estava passando e o problema do meu filho, aí eu deixei de lado. Eu não tinha mais outra coisa, né, deixei de lado. Até tinha, só que não tive, sei lá, não era tempo, não sei. E passou. E eu ingressei em outras terapias, como mesa radiônica e terapia com cristal, EFT e muitas outras. E sempre foram me ajudando um pouquinho aqui, outra ali. Quando foi agora no começo de 2024, aí sim, eu estava no fundo do poço, mas era por saúde, né? Era da saúde e financeiro também. Muito doente mesmo. E já tinha ido para médico fazer tudo, meus filhos gastavam com nada, resolvia, nada. Então, gente, foi aí que a radiônica novamente se apresentou para mim. E eu comecei a usar os gráficos para mim. Só que aí não foi mais só um gráfico. Eu comecei mesmo a buscar tudo que passava ensinando, falando sobre a radiônica, eu ia lá, assistia e tudo, mas como eu tenho muita dificuldade, né? Tudo era muito difícil. Aprendi sim a manusear o pêndulo, eu manuseio o pêndulo muito bem, só que eu tinha, para mim, tudo bem, para os meus, mas para as pessoas que eu ia fazer tratamento, eu não tinha confiança na resposta. Eu ficava, será que eu não influenciei porque eu quero ajudar a pessoa, porque eu quero contribuir? E eu tinha essa desconfiança, essa insegurança.
E aí foi quando aconteceu dos gráficos. Agora eu falo, eu digo assim, dos gráficos falarem comigo, né? Porque foi onde eu comecei a isolar o pêndulo e criar protocolos. E hoje eu trabalho somente com a radiônica, nada mais. Porque sempre eu digo, gente, vocês querem se aprofundar num tratamento, num trabalho, na profissão, foco numa coisa só. A gente não pode focar em muitas coisas. Quando você vai focar em muitas coisas, você não dá conta, você mistura tudo. Você divide energia para cá, energia para ali, energia para lá, e no fim termina embaraçando tudo. Você só pode focar em outra coisa quando você estiver profundamente seguro daquilo que você quer. Ah, eu quero ser terapeuta, e você escolhe uma ferramenta, como eu, né, foi a radiônica. Entre todas eu isolei todas. Eu tenho muitas mesas, eu comprei os cursos, mas eu tinha muita dificuldade porque eu não decoro, eu não memorizo nada. Eu só não esqueço do que vem de mensagem, do que eu acesso de outro lado, mas daqui. E então, quando você decide, eu quero trabalhar com a mesa tal, você vai focar naquilo, para que você se envolva com aquele trabalho, com aquela ferramenta. Quando você estiver profundamente segura que é daquilo que você quer, você vai se profissionalizar com aquilo, é naquilo que você vai. Agora, se você foca numa coisa, foca noutra, você não vai conseguir, porque fica aquela coisa de mistura. Quando a gente mistura muita coisa, termina dando alguma coisa errada. A radiônica, por que que eu excluí todas as outras terapias, que são muito boas, mas eu excluí, porque foi aonde eu vi resultado. Foi onde eu vi resultado para mim e para muita gente, pois não sou só eu. Não sou só eu. É muita gente tratada com isso aqui, para tudo. Tem gente que pode até dizer, vendo os vídeos, não, eu não fui curada, porque fez uma vez. Se você tem um emaranhado energético de outras vidas, tem culpas e mais culpas, medos, pânico, está no fundo do poço. Como é que você quer sair com uma terapia só? Pois eu digo, uma doença emocional, mental, espiritual, é um câncer. E um câncer, você vai só uma vez no médico fazer um tratamento? Não. Um câncer, uma pessoa não vai só uma vez no médico. Trata quando ele é curável, né? Quando ele tem de ser curado. Quando não tem, ninguém dá jeito. Já está com a passagem comprada, tem de ir. Mas quando é para ser curado, mesmo assim, faz o tratamento com muito dolorido e ainda fica ali de 6 em 6 meses, de ano em ano, fazendo um acompanhamento.
Por quê? Que num tratamento terapêutico você quer resolver tudo em uma terapia só? Não é assim. Eu sei de muitos terapeutas que tratam pessoas, mas está com um ano acompanhando uma pessoa, fazendo tratamento, 2 anos. Tem uma pessoa que já tratou-se comigo, que diz que passou 2 anos com a terapeuta, fazendo tratamento. Não resolveu. É porque a terapia dela não era boa? É não. Muitas vezes a ferramenta dela não era para tratar aquele problema. Muitas vezes aquele emaranhado energético era tão grande, que a ferramenta não foi suficiente para tratar aquilo ali. Os protocolos que eu crio, que foi desenvolvido por mim, quem primeiro começou a criar protocolo foi eu. Eu nunca tinha visto falar de protocolos de gráficos. Aliás, vejo muitos dizer que não se pode trabalhar com gráfico dessa maneira aqui, que eu faço, porque precisa nortear, porque precisa pendular, porque precisa ativar com o pêndulo, porque colocar muitos gráficos dentro de casa vai causar problema, pois aqui é um corredor bem grande. Qualquer dia eu vou filmar aqui, eu acho que já tem um vídeo aí mostrando. E aqui todo mundo que entra aqui sente paz, é uma energia diferente. Os vizinhos se beneficiam dessa energia, pois eles dizem para mim. Então, gente, não existe isso. Tudo que falam sobre os gráficos, que eles precisam ser norteados, que eles precisam medir o dia e as horas que precisa ficar montado, para não fazer mal, isto é conversa, gente. Não existe isso. O que sentir alguma reação é porque está mexendo com aquele problema. Está mexendo com aquele problema para poder ser resolvido. Mas que a radiônica não passa em branco numa pessoa. Bem, volto a falar, os protocolos. Porque os protocolos que eu crio, eles são criados exatamente para cada problema. Protocolo para a saúde, protocolo para a prosperidade financeira, protocolo para libertação espiritual. Então, esses protocolos, eles passam 3 meses aqui, montado do jeito que vocês estão vendo aqui. 3 meses. Depois disso, essa frequência ainda fica na pessoa, pois tem gente que entra em contato comigo dizendo que ainda está tendo mudanças por conta do tratamento. Gente que passou 10, 20 anos se acabando no fundo do poço. Por que que eles retornam fazer tratamento? Por que que eles fazem para eles e vai fazer para a família? Porque tem resultado, é os protocolos. E é isso que eu ensino num grupo que eu tenho, fechado. Como as pessoas ser terapeuta de si mesmo. Eu ensino as pessoas a trabalhar com os gráficos, porque eles dão resultado, porque eles têm uma frequência poderosíssima e não precisa de nada mais do que
de que um pedaço de papel escrito seu nome, data de nascimento, endereço e o problema que você quer e colocar aqui no centro. Você coloca aqui, prega com um adesivozinho, um durex, uma coisinha pequena, e você coloca na parede, que é o lugar mais próprio, porque ali ele vai ficar quietinho, ali sem ninguém mexer. Inclusive, esse gráfico aqui, gente, para quem, e aqui é um testemunho, uma forma, pensamento, tudo junto. Esse gráfico aqui é o Justiça Divina. Esse gráfico aqui, gente, olha, vocês não têm ideia. Esse gráfico serve para tudo ou quase tudo. Que seja justo para você. Se quiser passar a perna em alguém, ou melhor, tiver direito na metade, mas quiser tudo para você, não vai conseguir. Porque ele é justiça divina. Então, tudo que for divino, ai, sua saúde está muito ruim, coloque aqui. Obrigado, porque minha saúde está restaurada. Obrigado, porque eu tenho saúde plena. E ele vai lhe ajudar. Obrigado, porque a questão tal, há tantos anos e não era resolvida. Obrigado, porque agora foi resolvida. Gente, o gráfico ele tem uma frequência poderosa, qualquer um gráfico tem uma frequência poderosa, cada um para uma situação, cada um tem gráficos que servem para muitos problemas. Esse aqui é um, né? Ele tá bonitinho aqui. R$ 130 gráficos aqui, todos eles com uma frequência poderosa. Eles estão bonitinhos aqui, parados. A energia está parada aqui, não está neutra. A partir do momento que você pega eles e coloca aqui o que você quer resolver, aí a questão vai fazer o gráfico se movimentar. A partir do momento que você coloca esse pedaço de papel escrito com o que você deseja, para o bem, é claro, ele começa a trabalhar a favor desta questão, seja ela qual for. Então, não precisa de pêndulo, gente, não precisa de nada, a não ser um papel escrito com o que você deseja e coloca no centro do gráfico e ele já começa a trabalhar. Aí eu montei ele 15 dias, um mês, não deu resultado. Aí você quer as coisas, você caiu onde você está hoje, quanto tempo passou? Aí com um gráfico que você monta, monte ele, com um mês, desmonte, pegue se for só papel, aí você pega, manda imprimir outro, ou tira uma xerox, e faz outro testemunho, monta de novo. Vocês vejam que na hora que eu coloco aqui, olha, vocês verem, percebe aí, quando coloca aqui, a mudança de energia aqui. Então, gente, o que vai fazer esse gráfico mover a frequência dele é esse papel escrito aqui. Mais nada, mais nada.
Então, gente, é muito fácil trabalhar com a radiônica. Não precisa acreditar nessas bobagens que tem por aí. Tudo isso que foi criado para dificultar o manuseio dos gráficos foi para fazer dinheiro. Pois tem pessoas aí que vendem seus cursos cheios de muita conversa para dificultar para quem tem dificuldade de memorizar, decorar, ler, estudar. Foi criado esses jornais. Que necessidade tem de eu saber quem foi que inventou radiônica? Quem foi que criou não sei o quê, não sei o quê? Quem quiser vai comprar um livro, pois tem os livros ensinando. Para que isso em apostila, gente? Para que isso em curso, gente? Pois se eu fosse ministrar um curso, que não é o meu caso, eu não quero isso, eu ministrava o curso com facilidade, como eu ensino, trabalhar com os gráficos, mas eu dizia, gente, quem quiser ler a respeito de quem criou tudo isso, tem livro tal, tal, tal. Mas não colocar um livro aqui numa apostila para os alunos e ter de ler aquilo tudo sem necessidade, gente. Porque ali tem 2, 3 pessoas que vai querer ler aquela jornalada toda que tem lá nas apostilas, mas a grande maioria não quer, porque nem tem tempo e tem dificuldade. Mas colocam essa baboseira toda que criaram para dificultar o aprendizado das pessoas, para que as pessoas não consigam trabalhar para si mesmo. Porque eu digo, gente, não precisa de mais nada. Quer mudar a sua vida? Trabalhe com a radiônica. Mas se não quer comprar uma apostila, vá no Google, consiga, tire lá um print, uma coisa, sei lá o quê, e vá numa gráfica e monte gráfico para você. Agora precisa saber qual os gráficos, né? Para trabalhar para você. Se você montar gráficos para você toda semana, você vai sair do buraco. Mas precisa montar gráficos. Por isso eu tenho as apostilas para facilitar. Porque aqui você vê no manual qual gráfico que serve para o seu problema. Você vai lá, escolhe os gráficos, anota num papelzinho quais gráficos você escolheu no manual para o seu problema, porque tem dizendo lá para qualquer problema, e aí você vai aqui na apostila de 130 gráficos e vai escolher. Você escolheu os gráficos, você vai na papelaria, todos têm o nome, vai na papelaria, manda tirar uma xerox, que é para isso que eu criei as apostilas, para facilitar. Aqui no manual você escolhe os gráficos, aqui você tira o gráfico, leva na papelaria, tira a xerox, chega em casa, coloca o seu testemunho aqui com o que você quer. Vê como escurece quando coloca o testemunho, aí a tela do celular escurece. Por quê? A frequência. Então, é só isso, gente. Você montou, o gráfico já vai trabalhar a seu favor. Para isso, as apostilas, a apostila dos 130 gráficos e o manual que eu criei, para facilitar para aqueles que têm dificuldade de ler aqueles jornais que vêm nas apostilas.
aqueles absurdos de vídeo que vem para as pessoas ouvir. Não sei para quê. Tanta enrolação. Não estou aqui para agradar ninguém. Não estou. Pode ficar com raiva, mas eu estou falando o que é para me falar. O que foi pedido para me falar. O meu eu superior. Porque isso tudo foi criado para dificultar, para a grande maioria da humanidade não saber que tem como melhorar suas vidas com tanta facilidade, mas criaram a dificuldade para ganhar muito dinheiro em cima disso, com cursos caríssimos e que muita gente não aprende nada. Não é só eu não, gente. Muita gente fala para mim. Comprei cursos caros. Eu tinha um benefício de um salário. Eu queimei todo o empréstimo fazendo curso. Não aprendi nada. Nada, porque eu não decoro aquela baboseira. Eu comprei um curso de um senhor muito conceituado. Mas, gente, foi R$ 3.000. Mas, gente, não tem quem consiga. Porque é vídeo que não acaba mais. Sem contar o que tem para ler. Tem condição, eu isolei logo. Tá ali a mesa ali, bonitinha ali. Me arrependo não, porque tudo foi uma trilha que eu trilhei para chegar. Eu precisava passar por isso para poder chegar no que é mais simples e justo para todo mundo. Simplicidade, sem ambição. Sem ambição, gente. Então, junto com essas apostilas, as pessoas compram elas, vai pelo correio para toda parte do Brasil, para fora a gente pode mandar em PDF, ou também pode mandar a apostila pronta também. Vai os vídeos, né? Não ensinando tudo, porque tem o manual, gente, indicando para que os gráficos servem. É só montar, não tem dificuldade. Mas tem os vídeos que eu envio para cada pessoa que compra as apostilas. Eu envio os vídeos, orientando, ensinando as pessoas mais ou menos como as pessoas começar a trabalhar com os seus gráficos. Não vou ensinar todos os gráficos, são 130 gráficos, mas eu ensino alguns, os mais necessários. Tem os vídeos que eu envio para as pessoas. Cada pessoa vai os vídeos. São 6 vídeos que eu gravei. Então, não tem como copiar minhas apostilas do jeito que eu fiz, porque cada apostila que eu vendo, eu envio os vídeos, onde eu ensino as pessoas a montar os seus primeiros gráficos. Então, quem for querer fazer apostilas assim, vai ter de fazer como eu também, porque sou eu falando aqui para vocês. Se não tivesse eu falando, só mostrasse, né, as apostilas, alguém podia se passar, mas não pode. Vão ter de montar, criar, sem dificuldade. Minhas apostilas não existe pêndula, não existe medida, não existe nada. Existe simplicidade, verdade e honestidade. Só isso que existe. E o que precisa para eles funcionarem, trabalhar e ajudar vocês. É só colocar o que vocês desejam aqui. E eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu ensino as pessoas
a ser terapeuta de si mesmo. Tiro dúvida, ensino tudo que eu sei, eu ensino lá nesse grupo. Quem quiser entrar em contato, tem a administradora do grupo, que é minha filha, e elas vai atender vocês. Então, gente, vou passar aqui para o que o povo estão falando muito sobre o que aconteceu, né? No conclave, né? No Vaticano, né? Para o Papa Leão poder ser escolhido. Como eu já falei, gente, no outro vídeo, falei só sobre isso, ele não foi ali escolhido naquele conclave. Aquilo ali foi só uma encenação, como eu já falei. Com 2 dias de funeral lá do velório do Papa, eu assistindo, não todo o tempo, não. Assisti uma coisinha outra ali. Quando foi no segundo dia, a madrugada, aí veio para mim, né, a informação que o próximo Papa não era escolhido por votação, mas sim ele já tinha sido escolhido antes do Papa Francisco se declarar doente. Quer dizer, antes do Papa Francisco ficar doente, para todo mundo saber. Então, isso já tinha sido escolhido. E foi muito interessante porque eu fiquei, mas será que isso é verdade mesmo? Porque aquilo veio com eu fiquei duvidando, né, dessa voz. Será que isso é verdade? Depois que o Papa Leão XIV, né, foi nomeado, porque ele não foi escolhido no conclave, não foi votação. Depois que ele foi nomeado, aí eu fui assistir, coisa que eu não faço, né, já há muito tempo, assistir live, assistir essas coisas, mas eu estou assistindo mais esses vídeos curtos, porque eu não tenho paciência para assistir muita coisa de muito tempo, não. Então, eu fui assistir para me ver realmente o que estava acontecendo e o que estava falando, né? E porque eu ainda estava duvidando, né? Do que a voz tinha falado para mim, né? E aí foi que eu fui ver, tem pesquisadores, olha, multidão de gente fazendo live, fazendo vídeo sobre pesquisa, quem é Papa Leão, como foi que ele foi colocado lá, e tem um pesquisador que falou exatamente isso agora, eu acho que foi sexta-feira, e ele falou que o Papa Leão XIV foi escolhido pelo Papa Francisco, pois o Papa Francisco colocou ele lá passo a passo, passo a passo. É porque eu não lembro, eu esqueço, eu não decoro, mas tem o ano que o Papa Francisco, ele deu detalhado lá. Essa pessoa que falou sobre isso, esse pesquisador, ele detalhou o ano que o Papa Francisco começou a preparar o Papa Leão XIV, que eu não digo o nome dele porque eu não acerto também, nem o nome fácil eu não acerto, imagine um nome difícil como é o dele. Aí eu chamo logo de Papa. Então, o Papa Francisco começou a preparar ele já de uns 2 a 3 anos, mais ou menos 3 anos para cá. O Papa Francisco começou a preparar ele. Então, gente,
A voz falou comigo, ela não erra, de jeito nenhum. E o Papa foi colocado lá. E como eu disse no outro vídeo que eu fiz aí no meu canal, o Papa Francisco era considerado um Papa que era, né, era um Papa, eu não lembro do nome que eles falam, né, mas porque eles falavam muitas coisas, né, que não era de acordo com os fanáticos, né, como dizer que Deus não existe, né? O que existe é o Pai, não sei se é Filho e Espírito Santo, mas ele falava muito isso e ele era assim uma pessoa muito risonha, muito, e ele estava mesmo botando tudo às claras. Então, ele estava indo contra aquelas pessoas que chamam de conservador, né? Que é que não quer ver a verdade. Eles não aceitavam o Papa Francisco, né? Como ele dizia, eu perdoo a todo mundo. E eles não querem isso. Só que o Papa Francisco começou a tirar um pouquinho do véu. Ele começou a tirar, mas ele não teve tempo, né? Então, ele preparou o Papa Leão XIV para fazer isso. E o Papa Leão XIV vai fazer isso. Para surpresa minha também, né? Quando eu vi, né, a cara, né, do Papa Leão XIV, eu achei tão bonitinha, assim, um jeitinho angelical, né? Assim, uma calmaria. E aí lá nas tantas, né, eu vi o vídeo lá falando, né, que o Papa Leão XIV, ele tem 69 anos, vai fazer 70 anos no dia 14 de setembro, portanto ele é virgem, do signo de Virgem. E ele vai fazer 70 anos no dia 14 de setembro. E eu faço 69 no dia 14 de setembro. Portanto, o Papa Leão XIV, ele é mais velho do que eu, um ano. Mas a data do aniversário é a mesma que a minha. Eu sou do dia 14 de setembro de 1956 e o Papa Leão XIV é de 1955, né? Aí você diz, você decorou a data do aniversário do Papa? Sim, porque é a mesma da minha. Ele é um ano mais velho do que eu. O signo é o meu. É por isso que eu me identifiquei com o rosto dele, com a fisionomia dele, aquela calmaria, aquela assim, tipo assim, uma calmaria, uma serenidade, né? Mas por trás dele eu vi algumas coisas que não são serenas, não são serenas. Mas por que isso? Porque ele veio para rasgar o resto da mentira. Ele veio para rasgar o resto do que está oculto. Ele vai mostrar que a religião foi criada por interesses, e interesses financeiros, interesse de poder. Ele vai mostrar, claro que tudo passo a passo. Ele vai mostrar tudo isso. Ele vai rasgar o véu. Ele vai rasgar e mostrar que todos nós somos iguais.
Não tem diferença. A diferença está na cegueira espiritual, no sono letal, que a grande maioria da humanidade ainda está dormindo. Mas este sono letal, ele não é culpa da humanidade, é culpa dos que criaram tudo isso aqui. E nós que chegamos aqui para desempenhar uma missão ou um trabalho, seja lá qual for, a gente foi manipulado, como manipula o trigo, o arroz, qualquer um outro alimento. Como manipula o DNA de um animal aqui. Então, nós fomos manipulados, viemos para cá em energia, em espírito, para desempenhar um papel aqui. Cada um veio fazer um trabalho aqui. Isso aqui é um teatro, é um circo, como é que diz? Circo, eu gosto de chamar de teatro. Todos nós viemos para cá para trabalhar nesse teatro. Cada um com um interesse, um propósito, uma missão. Mas quando a gente chegou aqui, aqueles seres de luz que nós somos, fomos manipulados para dormir e só dizer sim, eu aceito, eu aceito. Ai, mas a humanidade aceitou de bom grado, fizeram acordo. Sim, porque todo mundo estava manipulado. Claro, a grande maioria ainda se encontra assim. São poucos os que já saíram deste controle, que tem essa certeza dentro de si que isso tudo é interesse, é briga de poderes, não só aqui no planeta Terra, como em outros planetas também. E a gente está inserido nisto. Então, gente, a humanidade, a parcela de culpa da humanidade é pouca, é mínima. Agora, que os donos, os criadores deste circo aqui, desse teatro, desse curral, Virgem, mas você é muito ingrata, mal agradecida. O planeta Terra é lindo e maravilhoso. E você está chamando de curral? É sim, é. Para quem vê pessoas, não é uma, duas ou 100 ou 200 pessoas. África, Índia, seja lá onde for, é no Brasil, é em toda parte. A grande maioria da população pobre, na miséria total. Gente, só o couro e o osso que a gente vê nos vídeos, a gente não sabe como aquelas pessoas vivem. Só o couro e o osso em cima do giral. Não é cama não, gente, é giral. Outros no chão limpo. Chão, terra batida. Aquelas pessoas só arquejando. Onde é que está a beleza do planeta Terra nisso, gente? Pessoas comendo lixo, pessoas comendo inseto vivo. Crianças. Onde está a beleza desse planeta? Onde está a beleza e a misericórdia de Deus nisso, gente?
Ai, você não tem medo de ser castigada? Não, teu não. Teu não, porque esse Deus, ele não castiga ninguém, ele dá risada. Ele está dando risada aqui de mim, está falando isso. Ele está dando risada dizendo, pois não é que ela descobriu a verdade? Pois não é mais uma que está me deixando? Ele dá risada de você orando. Ele dá risada de você dizer que tudo é lindo e maravilhoso. Ele dá risada. Simplesmente isso. A grande maioria da humanidade aí morrendo, só o esqueleto seco. Onde está a beleza disso? Pois é exatamente, gente, isso que o Papa Francisco começou a desvendar, mas o tempo era pouco. Então ele preparou o outro, como ele disse, que tinha muito medo, né? Que alguém fosse, né? Contra o que ele começou, e ele queria que desse continuidade. Então ele deixou bem claro nisso aí, né? Como os pesquisadores falaram, né? Agora, acho que foi, não me lembro se foi sexta-feira que eu ouvi sobre esse pesquisador falando, que ele dizia que tinha medo que alguém não desse continuidade e o trabalho dele, de tanto sacrifício, fosse, né, descartado. Então ele preparou alguém para continuar com isso. Eu acho isso errado? Claro que não. O que o Papa Leão XIV vai fazer vai ser bizarro para muita gente. Para mim não é não. Ele vai declarar a verdade. Para mim não é. Ele vai declarar a verdade aí como tudo é de verdade. Ele não vai aumentar nada, ele vai mostrar como é. Todo mundo aqui está no teatro, participando. Cada um está fazendo o que é para fazer. Porque todo mundo foi manipulado para exercer isso aqui, para viver isso aqui. Uns para sofrer, para gerar energia, para alimentar os grandes. Vão e morrem, desencarna. Eu sou muito rica, poderosa. Aqui encarno 2, 3 vezes como rica e poderosa. Aí vou ir lá para o plano astral, aí lá chego lá. Aí lá e vai aquela ilusão, né, mentirada toda. Aí você tem de voltar agora como pobre porque você massacrou esse, massacrou aquilo, não sei o que, não sei o que. Você agora vai voltar aleijada, massacrada, doente e infeliz para poder pagar o que você fez na outra vida de riqueza, de conforto. E aí lá e vai umas 2 ou 3 vidas se arrastando pelo chão de miséria, porque é mostrado aquilo. Pois é o karma, né? Pois é o umbral, que tudo foi criado para isso. Não existe karma, não existe pecado. A gente está aqui para trabalhar nesse circo, trabalhar nesse teatro, para gerar energia, para sustentar outra manada diferente. Quando chegar o meu tempo de voltar para a riqueza novamente, aí outros vão ficar pobres para sustentar a minha energia de riqueza. E assim por diante. Uns vêm, nascem na miséria 2 ou 3 vezes para sustentar com frequência aqueles que estão na abundância. Aqueles fizeram o que tinham de fazer, vão voltar e eu vou fluir na riqueza novamente. Mas aqueles que estavam lá em cima
mais uma ou duas ou três encarnações na miséria para sustentar o meu trono lá. E assim por diante, gente. Tudo é teatro, tudo. E aquele que lê o que está lá para ele desenvolver é o que está vencendo ali. Mas não tenha dúvida que nas duas ou três é mostrado lá que você vai aceitar a vir na miséria, vai consertar aquilo tudo. Tudo é mentira. Teatro, circo de leão, tigre e sei lá mais o que. E um curral para a manada entrar. Então, gente, o Papa Leão XIV, ele tem aquele rostinho angelical, até achei ele parecido comigo, mais ou menos, aquele jeitinho de falar, né? Mas por trás dele tem uma força maior que vai fazer ele rasgar tudo isso. Que é exatamente o que aconteceu comigo até 2024. Começo de 2024, quando a radiônica entrou na minha vida, foi ela que abriu as portas para tudo isso e foi aonde eu comecei a ver o invisível, a ver o que está por trás de tudo isso. E hoje eu digo, com toda certeza, não tenho medo, porque o Deus poderoso não existe. Não existe. Existe sim, até o momento que você descobre tudo isso, que isso é uma farsa, aí ele deixa de existir. Ele deixa de ter poder em você. Ele deixa de ter poder, porque você descobriu. Você descobriu. E se eu morrer ainda hoje? Aí vão dizer, é porque ela desafiou. Eu já estou aqui cumprindo um pedacinho que eu pedi, porque eu já participei da reunião do meu desencarne. E eu pedi. Depois eu conto isso mais detalhado. Então, eu estou aqui, vamos dizer, de favor, para mostrar que ainda é tempo de acordarem. Só que para isso, deixem de acreditar nessas baboseiras. Vão em busca de vocês mesmos. Está tudo dentro de vocês. Vão em busca de gente que não está aí mostrando. Aqui, gente, minha apostila aqui, tal, tal. Vocês querem saber mais? Aperta lá no botão Saiba Mais. É só isso que esse povo sabe dizer. Aperta aí no botão Saiba Mais. E aí lá vai os monte de dinheiro. E a gente vai se iludindo com aquilo tudo. Aprendam a ver aonde tem verdade, onde tem seriedade. Pois tem muita gente boa, mas a grande maioria é enrolação, sim. Enrolação, sim. E não tenho medo de dizer isso. Não tenho medo. Porque tudo isso é criado por poderes, interesse.
ambição. Simplesmente isso. E o Papa não vai fazer mais do que o papel dele, que é desvendar tudo isso e juntar todos no mesmo balaio, como o Flávio Vale diz. Todos pertencem ao mesmo balaio. É o religioso, é o protestante, é eu que não tenho religião nenhuma, é os corruptos, é as prostitutas, é os maníacos, é os gays, é as lésbicas, acho que é, não tenho bem certeza. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo já fez isso, todo mundo já passou por isso em outras vidas. Todo mundo já foi corrupto, todo mundo já foi gay, todo mundo já foi sapatão, todo mundo já foi tudo. Porque é isso, gente. É um teatro. Tem de ter história de todos os tipos. Tudo isso vai gerando combustível para esta engrenagem chamada planeta Terra. E acredite que tudo isso é divino, acredite que vocês vão até quando vai ser esse descarnes, descarnando, eu não sei dizer palavras bonitas, mas é tirando de uns, dando para outros até um certo tempo. Depois volta novamente para compensar aquilo. Não tem nada de karma, nada, nada. Então, gente, mais uma coisinha. Vai haver um atentado no Vaticano. Isso foi, eu acho que foi sexta-feira. Não estou bem, foi de quinta para sexta, na madrugada. Sempre essas coisas vêm para mim na madrugada. Quando eu acordo e não consigo dormir, é porque alguma coisa vai chegar. Não sei de onde, não sei sobre o quê. Mas, do mesmo jeito que veio sobre o que o outro Papa ia entrar, não ia ser escolhido por votação, que ele já estava escolhido, só que eu não sabia que era pelo Papa Francisco, mas que ele já estava escolhido. Agora eu já sei que foi pelo Papa Francisco. E então, do mesmo jeito, veio agora, né, de quinta para sexta, na madrugada, que vai haver um atentado no Vaticano. Não estou dizendo que isso vai ser com o Papa, que esse atentado vai ser com o Papa. Não, não estou dizendo isso. O que veio para mim foi que vai haver um atentado no Vaticano. E pode esperar que isso vai acontecer. Mas não falou que vai morrer ninguém. Falou que vai acontecer o atentado no Vaticano. Só que eu até imagino que seja por conta disso tudo que ele vai começar a mexer, vai começar a botar para fora. Mas vamos ver como vai se desenrolar os próximos capítulos, né? Mas aí para vocês já fique aí de olho. Vai acontecer um atentado no Vaticano.
Eu já até vi que isso não, eu nem vou falar, né? Porque vai confundir, aí eu não gosto de confundir a mente das pessoas, deixar isso mais para frente. Mas o que eu vi agora, sexta-feira, de quinta para sexta, na madrugada, foi que vai haver o atentado no Vaticano. Então, gente, até a próxima e tchau, tchau.